Oi, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9 Wender Silva. Hoje eu venho falar aqui de um assunto que talvez você pode pensar que seja polêmico, ou talvez você pode pensar que seja um desabafo, seja lá o nome que você quiser dar ao que eu vou dizer aqui nesse momento. E esse capítulo de São Mateus 23 e o versículo 4, que você está vendo aqui no meu painel, é referente ao assunto que eu quero falar hoje. Porque outro dia eu estive conversando com alguns pastores, colega meu, e nós estávamos falando da época em que nós conhecemos o Evangelho. Eu conheci o Evangelho em 1990, foi na década de 90. E alguns conheceu após a década de 90, já foi em 2000. E nós estávamos falando sobre alguns assuntos que as nossas conversas, elas ficaram um pouco calóricas, um pouco quente com respeito ao assunto, devido a algumas coisas que eu defendo e outras coisas que eles defendem. Por exemplo, em 1990, na década de 90, quando eu conheci o Evangelho, eu não preciso eu falar o nome de igreja e nem o ministério, nem denominações, porque mais ou menos você vai saber qual é. Então não precisa eu falar o nome. Mas na década de 90 eu conheci o Evangelho. Então eu fui para a igreja. E quando eu entrei na igreja, aceitei Jesus nessa igreja, nessa determinada congregação aí, eu comecei a conhecer algumas regras que eles impunham sobre as pessoas. Algumas coisas que as pessoas da igreja não podiam fazer. E aí, o que é interessante é que quando a gente ia ingressar na igreja, eles falavam assim, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso de coração, e daí por diante. E encontrará descansos para as vossas almas, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve. E daí por diante. Então, a pessoa estava com a vida financeira, conjugal complicada, queria um refrigério para a sua alma, para a sua vida, então a pessoa se ingressava na religião à procura desse fardo leve, à procura desse descanso, desse refrigério. Só que quando passava 6 meses, 1 ano, ela percebia que ela não estava dentro de um lugar que prometeram para ela, o refrigério, o refúgio, o descanso. Por quê? Porque quando ela estava com 6 meses a 1 ano, já começava a impor a ela o batismo. Ela tinha que batizar. E a pessoa se batizava. Depois do batismo, ela era proibida a fazer tantas coisas que acabava sendo um fardo como esse aqui no painel, que Jesus disse: há muitos de vós que estáis sentados em cadeiras de Moisés. Colocam leis, regras sobre as pessoas que vocês mesmos não movimentam com um dedo sequer. E aí era isso que eles faziam na década de 90. Lá, as mulheres, por exemplo, não podiam andar de bicicleta, não podiam cortar os cabelos. Tinha certas igrejas que não podiam fazer nem tranças no cabelo, porque eles alegavam uma passagem que está escrito que o rei Salomão estava preso pelas tranças da esposa dele. Ele disse, o rei está preso pelas vossas tranças. E tinha igreja que não permitia as mulheres nem fazer trança, porque dizia que elas poderiam prender homens. É o cúmulo do absurdo isso. Mas na década de 90 existia isso. Você que é da década de 90, você sabe disso, sabe do que eu estou falando.
E as mulheres não poderiam depilar as pernas, não poderiam usar batom, nem esmalte, nem salto alto. Os homens também não poderiam ver TV, não poderia ser torcedor de nenhum time, não poderia assistir um filme. As pessoas dessas igrejas não poderiam ir a certas festas de aniversário, não poderiam participar de certos eventos na sua cidade, porque tudo isso era pecado. Se a pessoa cometesse um desses erros, elas eram punidas. E depois disso, se repetisse os erros, elas seriam excluídas da igreja. Você está lembrado disso? Na década de 90? Quantas e quantas pessoas que talvez o seu pastor, como os meus ex-pastores, excluíram pessoas das igrejas. Diziam para ela, olha, você está excluída. Você não mais participará do grupo de jovem, nem de adolescente, nem de senhor, nem de senhoras e de nada mais. Nem de Santa Ceia, você agora está excluído. Você terá que aceitar Jesus de novo. É justamente isso que está escrito aqui. Aí, o que me acontece? Acontece que hoje, em 2016, nós conversando, eu com alguns colegas, e eu comecei a ver a grande diferença do Evangelho. Porque hoje eu não sou contra nenhum tipo de uso que as mulheres têm, que os homens têm e que deixaram de ter. Eu não estou aqui porque eu sou contra. Eu estou aqui porque eu sou contra as atitudes que os pastores tomavam na década de 90. E hoje as pessoas vão ao cinema, vão à praia, as mulheres crentes, elas se maquiam. Os pastores, eles têm a coragem, a audácia de subir no púlpito e comemorar a vitória do time de futebol dele. Ele tem essa audácia hoje. Mas na década de 90, se um coitado da igreja dele falasse que estava assistindo um filme ou qualquer outra coisa, era motivo de reuniões. E o que será? O que nós iremos fazer dessa pessoa? Como iremos puni-la? Era isso que eles faziam. Você sabe do que eu estou falando. Você que era crente ou ainda é crente desta época para cá, você sabe muito bem do que eu estou falando, do que é que esses pastores faziam, o que é que esses ministérios faziam com as pessoas. Então, e era proibido ver TV, era proibido fazer 1001 coisa. Hoje, nada mais é proibido. E aí, eu questionei ele. Falei, mas por que é que na década de 90 vocês mataram centenas e milhares de pessoas espiritualmente, colocando-as para fora das igrejas, porque elas cometiam os mesmos erros que vocês cometem hoje. E hoje vocês ainda cometem erros maiores do que elas, a olhar pelo que elas faziam na década de 90. Porque hoje vocês vão à praia, ficam de cuecas no meio das pessoas e está tudo normal. Se aquelas pessoas vivessem hoje, o que você acha que elas diriam para você? E quantas pessoas naquela época saíram do mundo das drogas, vieram para a igreja, mas por um motivo e outro cometeu algum deslize, e aí esses pastores, esses ministérios, excluíram essas pessoas, ferraram com a vida dessas pessoas, excluindo-as da igreja. E aí o que acontece? Elas voltaram às práticas antigas, voltaram para as drogas, para o álcool e para um monte de outras coisas erradas que elas faziam, e chegaram até morrer sendo assassinada, e daí por diante, sem ter voltado para a igreja. Agora eu pergunto para você, pastor, você que na década de 90 fazia tudo isso em nome de Deus, o que será? Como é que você fica hoje? Como é que você justifica hoje essas pessoas que morreram sem voltar para a igreja? Como é que você me justifica isso hoje? Ah, já entendi. Você vai falar que hoje as coisas são diferentes, que o conhecimento, que vocês não tinham o conhecimento que tem hoje. Caramba, na década de 90 vocês diziam que era Deus que estava mandando vocês fazer as barbaridades. Naquela época vocês juravam que era Deus que estava mandando vocês fazer aquilo. Olha, irmão, é Deus que está mandando punir. Deus revelou, Deus falou. Agora, em 2016, esse Deus não revela mais. Ele não fala mais para punir vocês que cometem esses erros e até piores do que aquele povo cometeram na década de 90.
Eu fico sem entender isso. Eu não sou contra o que as pessoas usam e fazem hoje. Eu só sou contra o que vocês impõem aqui na cadeira de Moisés. Eu só sou contra o que vocês falam, que Deus fala. E na verdade, quando passa um ano ou dois, aquele Deus já não fala mais. O Deus que matava, que era severo, que escorraçava as pessoas na década de 90, hoje ele não faz nada disso. É porque ele está acompanhando a evolução humana, deve ser isso. Ou então ele está acompanhando a tecnologia, deve ser isso. E se esse Deus ele acompanha a evolução do homem, que bacana, porque ninguém será perdido, porque ele acompanha a nossa evolução. Mas só que existe passagem na Bíblia que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em outra passagem disse que em Deus não há sombra de variação. Deus ele não usa de variedades, ele é um só, e isso vocês também dizem hoje nos púlpitos. Vocês diziam que Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, na década de 90. Hoje vocês continuam dizendo, mas só que as regras que eram impostas na década de 90, todas foram retiradas, mas o Deus é o mesmo. É sem entender. Você, que era dessa época, foi punido, foi excluído, ou teve parente que passou por esses constrangimentos, por essa situação horrenda, comenta nesse vídeo. Se inscreva no canal, é só você clicar aí, inscrever-se. É só clicar, você não tem que preencher formulário nem nada. É somente você dizer, clicar em cima aí, inscreva-se. E você já está inscrito no canal. Se inscreva no canal, faça comentário o que você acha desse vídeo, porque é bárbaro, é incrivelmente hoje nós vemos esses pastores, esses ministérios comemorando futebols, comemorando tantas e tantas coisas, e eles fazem de conta que nunca existiu a década de 90. Por que é que eu repito tanto a década de 90? Porque foi nessa época que eu conheci o Evangelho, mas as pessoas que conheceram anteriormente, meu Deus, não dá nem para calcular o que elas pensam hoje. Aqueles homens, aquelas senhoras que morreram sem participar de aniversários de netos, porque eles diziam que não poderiam se misturar com os profanos. Aquelas pessoas que deixaram de viver a vida do lado do esposo, da família, porque eles diziam que era festa dedicada a ídolos, e a isso e aquilo outro. E hoje esses ministérios fazem tudo isso. Eles comemoram isto, os futebol. Tem igreja que no dia de determinados jogos, principalmente Copa do Mundo, eles fecham a igreja. Não haverá culto hoje, porque haverá jogo do Brasil. Eu falo isso com propriedade porque eu morei uns anos na Europa. Em 2010 eu estava lá e na Copa de 2010 eu presenciei isso na igreja. O pastor fechava a igreja no dia do jogo do Brasil. E aí? E na década de 90, o que seria de um irmão que confessasse que assistia uma partida de futebol? É isso que me deixa injuriado nesse vídeo. É isso que me deixa sem entender. Não é o que as pessoas fazem. É o que vocês faziam e o que vocês fazem hoje, os pastores, os ministérios. A massa não tem culpa de nada, porque eles estão seguindo o que vocês falam. E se vocês falam em nome de Deus, o povo está pronto a agir no nome de Deus. Então, o que vocês falarem, o povo vai fazer. Primeiro porque a maioria das pessoas que estão na igreja não lê a Bíblia. Então, a regra que vocês aqui impuserem, eles vão fazer. Daqui a 10 anos, vocês vão dizer que pode até frequentar a casa de swing, que não tem nenhum problema mais. Porque Deus modernizou, agora podemos ir para as casas de swing. Não está faltando muito para acontecer isso. Quem era cristão lá naquela época e hoje, olhar para hoje, sabe que não falta muito. Quem sabe daqui mais uns 10 anos, ou daqui mais uns 15 anos, nós vamos estar presenciando isso. Deixa um comentário aqui embaixo nesse vídeo. Se você gostou, inscreva-se no canal. Um abraço.